Para quem nos acompanha no nosso canal, seja bem-vindo. Eu trouxe aí algumas questões de interpretação de texto para quem vai fazer concurso público ou para quem quer interpretar um texto de uma forma muito melhor, ter uma visão mais ampla. Então eu estou trazendo cada questão e cada questão que vai ser resolvida vai ser proposta sempre aplicando a parte da gramática, para que você possa entender como que a gramática ela funciona dentro de um texto. Ela funciona em uma interpretação textual, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui 8 questões. Se caso você acertar 6, 7 ou 8, você está dentro, tá legal. 4 é mais ou menos, precisa melhorar. E eu trouxe pequenos textos que eles são objetivos e diretos, porque é dessa forma que você consegue, de uma forma, se habituar futuramente, resolver ou interpretar texto muito mais complexo, muito mais difícil. Essa é a melhor forma. Pequenos textos. Treina pequenos textos. Aplica a gramática nesses pequenos textos. Aplicando a gramática, você vai ter uma visão muito mais ampla. Você não precisa pegar a gramática e ficar estudando ela de uma forma, que eu posso dizer, de um livro e ficar estudando. Não, você vai pegar o texto, você vai pegar a gramática e através ali, entre o texto e a gramática, vai vir um processo de aprendizado. E isso é o importante, tá bom? Então vamos lá, vamos na primeira questão aí. Se gostar do vídeo, dá um like, tá? Pode fazer um comentário, fica à vontade. A primeira questão diz assim, questão 1, pare, pense, mude. Tá aqui uma mãozinha, tá aqui algumas referências, tá aqui um título maior, quem dirige depois de beber encontra o perigo em cada esquina. Ou seja, cada metro que você andar, dirigir sob efeito de álcool, pode acontecer um acidente. E daqui a pouco tem algumas informações menores, como aqui, ó, bebida e direção. Então já te falou sobre o que a propaganda tá te revelando. Bebida e direção. Aí vem mais outra informação. O efeito do álcool passa. Sim, o efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. Ou seja, qual é o transtorno, né, de uma pessoa dirigir sob efeito do álcool? Ela vai trazer problemas tanto para ela como para quem foi a vítima. Então, os transtornos aí são imensuráveis, tá? Em relação a um acidente de trânsito, como eu falei, tanto para o condutor como para a vítima. Continuando então, a propaganda acima se dirige ao leitor com a finalidade de quê? Tem a letra A, letra B, letra C, letra D. Dá um print aí e tenta resolver. Mas vamos fazer um comentário de cada uma delas, tá bom? Diz assim, mostrar todos os perigos da bebida alcoólica, anunciar os tipos de hábito dos motoristas, apresentar soluções para os problemas de trânsito, alertar sobre os perigos de dirigir após ingerir as bebidas. Não é difícil a resposta, né? Mas como eu falei, vamos fazer um comentário em cima de cada uma delas. Mostrar todos os perigos da bebida alcoólica? Claro que não. Os perigos da bebida alcoólica, ela é muito mais além do que isso. A propaganda não tem como limitar os perigos da bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela pode trazer vários transtornos, vários perigos, seja de uma enfermidade crônica, que é a cirrose, entre outras enfermidades, como também violência doméstica, violência onde você está bebendo, são vários transtornos que podem trazer. Então, não se limita somente a isso. Anunciar os tipos de hábitos do motorista, letra B. Não. Porque essa questão ela tá muito generalizada, está generalizando muito. Eu, por exemplo, sou motorista e não bebo, não tenho esse hábito. Apesar de ele falar hábitos de quem possa vir beber, mas não é o suficiente em relação à pergunta. Tá bom? Apresentar soluções para os problemas de trânsito? Jamais. Problemas de trânsito, ele não tem somente a ver com dirigir alcoolizado? Claro que não. Tem toda uma infraestrutura aí das próprias vias, cheia de buraco. A quantitativo de automóveis, né, a quantidade de automóveis hoje nas pistas, a falta de infraestruturas, de, de outras conduções públicas, como ônibus, trens. Então, são infinitos problemas de trânsito.
Agora a letra D é mais viável, né? Já está dizendo alertar. Porque toda vez que você vê uma propaganda, ela quer te chamar a atenção para alguma coisa. E aqui é alertar sobre os perigos de dirigir após ingerir as bebidas. Alertar, perigo, dirigir e bebidas. Então isso aí já deu ênfase na minha resposta. Próximo. Requentando. Requentando significa você, né, esquentar novamente. Alguém gosta de um café requentado? Eu, por exemplo, não gosto. De uma comida requentada? Tem que ser uma comida muito boa. A pizza ainda vai. Posso até requentar a pizza que eu comprar, dá até para requentar. Mas nem tudo requentado é bom. Principalmente se você for em um lugar e você é o consumidor, vai comprar nenhuma, seja nenhuma pensão, seja algo, né? Seja nenhuma uma lanchonete, você não vai querer nada requentado, você vai querer alguma coisa fresca. Então vamos lá. Um rapaz vai à padaria e pergunta se o salgado era de hoje. O atendente responde, não, é de ontem. E como faço para comer o de hoje? Volte amanhã. Ou seja, quando você percebe uma narração, né, como essa, então é até engraçado, né? Você perceber aí que volte amanhã você vai comer um salgado fresco, mas hoje você não vai comer salgado fresco não. É igual quando eu vou na padaria. Quando eu vou na padaria eu pergunto se tanto aqueles pães, né? Aqueles pães doces ou algum salgado, se é daquele dia. Quando a pessoa fala que não, eu já não quero comprar, porque não é você comer uma coisa fresca de uma coisa requentada ou passada, né? Não tem como. Então vamos lá. A finalidade do texto é provocar humor através de uma narrativa, despertar ironia sobre a venda de salgados, estimular a concorrência de produtos, mostrar os cuidados com a alimentação. Tem questões aí, você dá um print aí e tenta fazer essa questão. Mas tem questões que são absurdas, tá? Essa letra C aqui, estimular a concorrência de produtos, não tem nada a ver, ela está totalmente fora do contexto. Assim como também mostrar os cuidados com a alimentação. Não, não. Aqui é o consumidor, ele quer pegar um salgado fresco, mas não em questão de cuidados com a alimentação. Não, não tem nada a ver não. Então a única coisa que vai realmente ali das duas questões é a letra A e a letra B, que você pode ser que você fique na dúvida. Então vamos lá. Eu coloquei aqui do lado o que é humor e o que é ironia. Tá? A diferença entre humor e ironia está nos seus propósitos e como eles são utilizados. O humor é um recurso que visa provocar riso e diversão. Quando você leu essa narrativa aí, você riu? Você achou engraçado? Se você riu, você achou engraçado, então você vai pegar a primeira questão, letra A. Agora, enquanto a ironia é uma figura de linguagem, de pensamentos, tá? Posso dizer aí que é um subtópico, é um tópico aí da figura de linguagem, tá? Que é a figura de pensamento. Mas que expressa o oposto que o autor pretende afirmar. Então não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Então seria a primeira questão, que é provocar humor através de uma narrativa. Mas eu quis colocar aí a questão da ironia, e depois nós vamos estar explicando também essa parte para você poder entender. Então ironia não é ironia, e sim humor, tá bom? Vamos agora aqui na terceira. No trecho, a pergunta se o salgado era de hoje. A palavra grifada estabelece a relação de quê? De tempo, hipótese, oposição ou correção. Olha só, se o salgado for de hoje, eu até levo. Mas se não for, não vou levar não. Então isso aqui seria o quê? Seria uma hipótese. Se o salgado for de hoje, hipótese. Se o salgado for de hoje, eu levo. Mas se for de outro dia, não vou levar. Eu botei aqui mais uma vez também uma observação para você. Ó. A oração com se indica a condição necessária para que a ação da outra se concretize. É o que bateu certinho naquilo que eu te falei. Para que eu possa levar o salgado, é necessário que tenha sido feito no dia. Aí sim, vai se concretizar de eu levar o salgado. Caso isso, não levo. Então, vamos lá, seria a letra B, uma hipótese. Conforme você vai trabalhando essas questões, você vai aprendendo, você vai vendo que vai se tornando mais fáceis. Para quem é a primeira vez, com certeza veio uma determinada dificuldade. Vamos lá.
Brincadeiras. Cães adoram brinquedos de morder. 2 pontos. Ossos de borracha, plástico ou nylon. Ponto. Você vê que ponto encerra aqui a expressão ou a oração que foi falada. Não dê a ele objetos que soltem lasca ou pedaços que possam ser engolidos. Ponto. Encerrou aí a nossa expressão, encerrou aí a nossa oração. Os filhotes precisam ainda mais desses brinquedos, porque o crescimento dos dentes os incomoda. O que você percebe aqui? Uma pessoa que não está acostumada a ler, e ela pega uma leitura sem obedecer os pontos, sem obedecer as limitações de pontuação, ela acaba fazendo e interpretando de forma errada. Porque senão você perceber que, olha o que está escrito aqui, ó. Não dê a ele objetos que soltem lasca ou pedaços que possam ser engolidos. Claro que é bem contraditório o que eu vou falar, tá? Os filhotes precisam ainda mais desses brinquedos, porque o crescimento dos dentes os incomoda. Quer dizer, você fala assim, mas está contraditório isso aqui. Claro, se você não obedecer a pontuação e até mesmo a própria interpretação, o sentido é totalmente contrário, ou seja, contraditório. Não faz sentido, né? Aí depois vem, por isso mesmo, não deixe ao alcance do filhote sapatos, chinelos e afins. Então o que acontece? Dentro do texto você percebe que existe algo essenciais para que os animais, os cães, eles possam sim morder, que são os ossos de borracha, plástico e nylon. Isso aqui não vai fazer mal nenhum ao cão. Agora, não deixe nada jogado, como por exemplo aqui sapatos, chinelos, afins. Isso aí você tem que guardar e que não fique ao alcance deles, porque pode ser que traga, eles possam engolir e aí realmente complicar a situação do animal. Então vamos lá agora para a pergunta. Os 2 pontos do trecho adoram brinquedos de morder. 2 pontos. Você pode ver aqui que ele utilizou, você reparou que ele utilizou aspas? Né? Ele utilizou as aspas aqui porque ele tirou adoram brinquedos de morder, tirou, né, do texto, então ele colocou aqui aspas. E dentro dessas aspas ele colocou aqui 2 pontos. Foram colocados, ó, os 2 pontos do trecho adoram brinquedos de morder. 2 pontos. Foram colocados para indicar citação da fala de alguém, exemplificar sobre algo já falado, introduzir um esclarecimento ou esclarecer uma dúvida do leitor. Qual desses 4 aí? Dá um print aí e tenta resolver essa questão. Então vamos lá. Eu coloquei um comentário na parte de baixo, tá? Para que serve os 2 pontos. Mas quando você percebe, ó, cães adoram brinquedos de morder. Que brinquedos seriam esses? Ossos de borrachas, plásticos ou nylon. Eu estou dando exemplo daqueles brinquedos de morder. Então, eu estou exemplificando, eu estou dando exemplo daquilo que foi falado antes, né, de uma forma aí bem mais clara. Né? Então, são exemplos de brinquedos. São exemplos daquilo que foi falado antes. Então, eu falei brinquedos e agora eu vou dar o exemplo desses brinquedos. Ossos de borrachas, plástico ou nylon. Então, voltando. Indicar a citação da fala de alguém? Não, tem nada a ver. Totalmente fora. Exemplificar sobre algo já falado? Sim, seria a letra B. Mas vamos lá, a letra C. Introduzir um esclarecimento? Tá, foi introduzir um esclarecimento? Sim, poderia até ficar na dúvida introduzir um esclarecimento. Mas não me trouxe esclarecimento nenhum, porque até mesmo me deu exemplos que já esclarecem. Através do próprio exemplo já me esclareceu. Então eu tenho aqui o exemplo e o esclarecimento do fato. Eu tenho aqui um esclarecimento e tenho exemplos, o que dá ênfase à minha resposta. Então, esse aqui poderia até estar certo? Poderia introduzir um esclarecimento, mas exemplificar sobre algo já me traz o esclarecimento e, ao mesmo tempo, os exemplos desse esclarecimento. Esclarecer uma dúvida ao leitor? Não, está fora também da pergunta. Então seria a letra B. Seria a letra B. E depois eu vou estar fazendo outro comentário por escrito na parte de baixo do gabarito. 5. No trecho, por que o crescimento dos dentes os incomoda? O termo grifado se refere aos
brinquedos, objeto, dente ou filhote. Então vamos retornar lá à pergunta, ao texto, quer dizer. Cães adoram brinquedos de morder, ossos de borracha, plástico ou nylon. Então quem que adora brinquedos? Não é isso? Não dê a ele objetos que soltem lascas e pedaços que possam ser engolidos. Aí vem, ó, os filhotes. Então, esses cães aqui, eles não são cães adultos. Eles são filhotes. Precisam ainda mais desses brinquedos. Por quê? Porque o crescimento dos dentes os incomoda. Então, esse os aqui está fazendo referência a quem? Os incomoda. Incomoda quem? Hoje. Quem hoje? São os filhotes. Então, esse os aqui faz referência aos filhotes, tá? Aos filhotes. Então, seria a letra D. Tá, agora eu queria fazer um comentário aqui para aqueles que estão aí assistindo o vídeo. Isso aqui se chama conectivo referencial. O que é um conectivo referencial? É para que você possa evitar repetir sempre o mesmo nome. Vamos lá. Filhote, filhote. Por exemplo, aqui ele começou com cães, depois ele foi filhotes, depois de filhote ele colocou os, ele poderia colocar eles, e assim sucessivamente, que não viesse repetindo a mesma palavra cães, 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 ou filhote, filhote, filhote. Então, o conectivo referencial significa você se referir, seja a um substantivo, ou seja, a qualquer substantivo, seja substantivo próprio, substantivo comum, para que não se torne repetitivo. Né? Principalmente quando você estiver fazendo uma redação, você utiliza sempre conectivos referenciais. Eles são muito bons. E tem os conectivos sequenciais, que aí você vai trabalhar a parte das conjunções, tá? Eu até fiz um comentário na parte de baixo, mas aqui você tem que gravar que isso aqui é um conectivo referencial ou uma coesão referencial. Vamos lá. No texto, vamos lá então, seria a letra D. Letra D. Agora, infere-se nesse texto que os cães, questão 6, infere-se nesse texto que os cães, quando pequenos, não precisam de brinquedos? Não tem nada a ver. Não está me falando sobre isso. Ele está me falando sobre o perigo ali dos objetos. Né? Incomoda os adultos e as crianças? Também está fora do contexto. Precisam receber mais atenção? Ou preferem brincar com os sapatos e chinelos? Olha só, você está em duas questões aqui. Dá um print qual dessas duas. Você pode parar aí no momento que eu estou fazendo o vídeo e tentar fazer, tá? Porque eu já vou dar a resposta. Precisam receber mais atenção? Ou preferem brincar com os sapatos e chinelo? Não, quando você olha um texto como esse, é você ser atencioso por aquilo que ele está comendo, por aquilo que ele está brincando, certo? Os objetos que ele está brincando. Então, é chamar a tua atenção para isso, porque a atenção está focalizada naquilo que ele pode engolir, como lasca ou pedaços, você prestar atenção, ter atenção que ele não pode, não deixe, né, alcança aqui, ó, sapatos, chinelos e afins. Então tudo isso aqui é chamando a atenção, é uma advertência, né, para que você possa perceber, precisam receber mais atenção. Ou seja, você tem que ficar atencioso naquilo que está ao redor do seu animal, tá? Então, prefere brincar com sapato e chinelo, está fora. Então, seria a letra C. E você vai perceber que as outras questões elas estão bem fora. Ó, não precisam brincar de brinquedo, está distante, porque está falando sim que eles precisam. Ali já diz lá no texto, ele dá ênfase a isso. Incomoda os adultos e as crianças, está totalmente fora, não tem nada a ver. Então vamos lá agora para a questão 7. Entramos em férias, voltamos com pique total a partir do dia 27 de fevereiro. Até lá, um beijo da equipe. Tá, no bilhete a expressão pique significa diversão, férias, brincadeira ou ânimo. O que você acha? Olha só, entramos em férias, voltamos com pique total a partir do dia 27. O que diz? Que ele vai tirar férias, vai descansar. E quando ele descansar, no momento que você descansa, não é assim que nós necessitamos? Seja em qual setor que nós trabalhamos, para que não possa virar uma rotina, a gente tem que dar uma quebra, certo? A gente tem que ter um momento de lazer. A gente tem que ter um momento de férias. Por quê? Porque você vai o quê? Retomar as suas energias. Quando você retoma as suas energias, você volta o quê? Com pique total. E dentro disso, comparado a isso, um sinônimo aí, né?
Eu digo aí diversão, férias, brincadeira? Não. Eu digo ânimo. Você volta com ânimo. Você volta com pique total, como foi falado pelo próprio texto. Pique total. Tá? Você voltou descansado, agora você está com as suas energias, né? Você já repôs as suas energias. Então você volta com ânimo, com pique total. Vamos lá. A raposa e a máscara. Oitava questão. Uma raposa conseguiu invadir a casa de um ator e começou a remexer nos seus pertences. Foi aí que encontrou uma máscara linda, repleta de ornamentos e decorações. Segurou o objeto e exclamou, abre aspas. Que cabeça bonita, pena que não tem cérebro lá dentro. O que significa? Dá um print aí, tenta fazer antes que eu faça o comentário. Você acredita que o texto visa mostrar o perigo de julgar alguém pelas aparências? Os defeitos das pessoas que usam máscaras? As belezas no interior dos atores de televisão? Ou, letra D, as boas ideias que todas as pessoas possuem? Olha só, a letra C e a letra D estão fora. Então você estão fora do contexto mesmo, tá? Porque você percebe que não fala nada. Por isso que é bom você ler uma, duas, três vezes para ver se há um sentido, para ver se há alguma coisa que fica nas entrelinhas ali. Mas não há um sentido quando as belezas no interior dos atores de televisão. Não. As boas ideias que todas as pessoas possuem. Não tem nada a ver. Então vamos lá. Letra A. O perigo de julgar alguém pelas aparências? Ou os defeitos das pessoas que usam máscara? Você ficaria indeciso nesses dois, né? Então, mas é o perigo de julgar alguém pelas aparências. Ou seja, muitas das vezes, né, o rótulo, a gente diz até de uma mercadoria, você pensa que o produto é bom pelo rótulo, pela aparência. Quando você toma o conteúdo, é horrível. Então não é pelo rótulo que você vai identificar, mas sim pelo produto, pelo conteúdo, pela essência em si. Assim também de uma pessoa. Quantas pessoas, né, usam máscara? Né? Isso não é uma crítica não, tá? Todos nós praticamente usamos máscaras. A verdade é essa. Até mesmo em determinados ambientes, você querendo ou não, você tem que se utilizar de máscaras. É claro que isso aí não é a essência, não faz parte. Estou falando, dependendo assim de uma coisa, eu estou falando não na forma de crítica, tá? Mas muitas das vezes é que é o perigo de julgar alguém pelas aparências. Às vezes você atende alguém pelo que ela veste. Aí você está fazendo o quê? Está julgando pela aparência. Então, existem muitas outras infinitas argumentos que eu poderia falar, mas aqui não é o caso. Então vamos lá, então seria a letra A. O perigo de julgar alguém pelas aparências. Então, eu fiz aqui agora os comentários. Vou descer aqui um pouco, vou subir, né? Gabarito comentados. Você vai ver, dá um print. Ou então vai olhando os vídeos. Você vai ver o comentário de cada uma delas, tá? Aqui, ó, é a letra A que nós acabamos de fazer agora. Ao encontrar essa máscara, a raposa reconhece a beleza da cabeça da máscara, mas lamenta que ela não tenha cérebro. Ou seja, essa fábula quer mostrar que não se deve julgar, aqui está errado, né? Se deve julgar as pessoas pela aparência, que é a letra R. E aqui eu coloquei a coesão referencial e coesão sequencial. Isso aqui, coesão referencial e coesão sequencial, se você está fazendo concurso público, meu amigo, estuda isso aqui. Estuda, porque vai te perguntar na sua prova. Vai te perguntar. Dificilmente eu não fiz uma prova de vestibular que não tenha caído, né, coesão referencial ou coesão sequencial. Dificilmente não tenha caído. Sempre cai. Principalmente na prova da UERJ. Prova da UERJ que pede muito isso aí. Seja ela na discursiva, ou seja ela na objetiva. Então vamos lá, passei aqui, vou passar agora, ó, coesão referencial, tá? E aí coesão sequencial, você vai ver alguns exemplos, vai se tornar fácil para você fazer. E aqui eu encerro mais uma vez uma aula de interpretação de texto.